Olá a todos que estão assistindo, tudo bem? Meu nome é Ian e eu vou dar introdução ao nosso seminário, que é sobre o EPR, que é a responsabilidade estendida do produtor. Com esse seminário, a gente busca responder a pergunta se realmente o EPR é uma solução para a crise de poluição plástica. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de introduzir os membros desse trabalho. Esse trabalho foi feito pelo Gustavo Alves, pelo Henry, por mim, Ian Lucas, e pelo Vitor Vica. Dando introdução à primeira parte do seminário, o que é em si o EPR e como ele surgiu. Bom, o EPR ele significa responsabilidade estendida do produtor, que em inglês é Extended Producer Responsibility, que aí vem a sigla EPR, né? E o EPR é uma abordagem política sobre a qual os produtores recebem uma responsabilidade significativa pelo tratamento ou pelo descarte de produtos pós o consumo. E essa responsabilidade pode ser tanto financeira, que ele tem que pagar algum valor para o governo, por exemplo, ou também física, que ele fica responsável por recolher esses resíduos. E diante do aumento da quantidade de resíduos, os governos estão atribuindo aos produtores a responsabilidade pela fase pós-consumo de certos bens. Bom, de acordo com as fontes do Wikipedia, que é a fonte de pesquisa que a gente utilizou, a estratégia EPR, ela foca no tratamento de fim de uso dos produtos consumidos e tem como objetivo primário incrementar a quantidade e o nível de recuperação de produtos e também minimizar o impacto ambiental de resíduos materiais. O EPR, então, ele utiliza de incentivos financeiros para encorajar os produtores a desenvolver produtos com menor impacto ambiental, ao tornar esses produtos responsáveis, ao tornar esses produtores responsáveis pelos custos de gerenciamento de seus produtos no fim do ciclo de vida desses produtos, após o uso para que esse produto foi projetado. E, portanto, vale a pena a gente salientar que o EPR ele difere da estratégia de gerenciamento de produtos. Essa primeira estratégia mencionada, que é de gerenciamento de produtos, ela compartilha a responsabilidade ao longo da cadeia de custódia de um produto. E, por outro lado, o EPR ele tenta aliviar o peso sobre governos locais do custo de gerenciar certos produtos prioritários, que são produtos que causam elevado impacto ambiental, exigindo dos produtores a internalização dos custos de reciclagem no preço desses produtos, no preço final dos produtos. Vale a pena a gente mencionar também que essa estratégia PR ela se baseia na seguinte questão, que os produtores eles têm maior controle sobre o design dos produtos e também no marketing. E eles possuem maior capacidade, então, maior capacidade e responsabilidade de reduzir a toxicidade e minimizar os resíduos desses produtos. Porque esses produtores que têm maior controle sobre o design do produto, eles frequentemente são os donos das marcas, né? Então, continuando, o produtor ele pode delegar, ele não precisa ser necessariamente responsável por realizar toda a coleta desse produto, né, no fim do ciclo de vida. Ele também pode delegar essa responsabilidade para terceiros, para empresas terceirizadas. E esses terceiros são chamados de organização de responsabilidade produtiva. E essas organizações elas são pagas pelo produtor para gerenciar justamente esses produtos usados. Então, o EPR ele muda a responsabilidade dos custos de gerenciamento desses resíduos do governo para a indústria privada. Então, o EPR ele obriga os produtores, importadores e vendedores a internalizar os custos de gerenciamento de resíduos nos preços dos seus produtos e também garantir o manejo seguro desses produtos, como foi mencionado antes. E falando rapidamente do surgimento do EPR, o conceito de EPR foi formalmente introduzido na Suécia por Thomas Lindqvist, um sobrenome sueco, que é difícil de pronunciar, em um relatório no ano de 1990. E isso faz bastante tempo, né? E é um tema bastante atual, que veio à tona, está bastante presente nos dias de hoje, mas que em 1990 o Thomas já tinha mencionado, e ele foi introduzido para o ministro do Meio Ambiente do país. Em relatórios subsequentes, que foram preparados para envio para esse ministro,
a seguinte definição surgiu, que a EPR é uma estratégia de proteção ambiental para alcançar os objetivos de diminuição do impacto total de um produto no meio ambiente, fazendo o produtor do produto responsável pelo ciclo de vida inteiro do produto e especialmente o retorno, reciclagem e também disposição final desse produto. E, por fim, a gente pode concluir que o EPR ele visa transferir a responsabilidade para os produtores enquanto poluidores. E isso não se trata apenas de uma questão de política ambiental, mas também o meio mais efetivo de alcançar critérios ambientais mais elevados no design desses produtos. Beleza, então eu vou estar aqui conversando um pouquinho sobre qual que é a importância da EPR, né? Em primeiro lugar, antes de falar exatamente sobre ela, é importante a gente também conversar um pouco do que seria a logística reversa, o que é a economia linear e o que vem a ser a economia circular. A gente está muito acostumado, basicamente, a enxergar o fluxo de mercadorias, de produtos que a gente consome, da fabricação de uma loja, de uma venda de mercado, direto para nossa casa. A partir disso, normalmente a gente não está muito atento a como funciona o nosso sistema, né? A lógica reversa, então, ela, como ela mesma anuncia, ela vai ser o caminho reverso, ela vai ser o caminho contrário de casa para a fabricação. E nesse meio caminho, claro que existe a necessidade de um agente que seja um reciclador, um remanufaturador, um agente que faça o conserto de peças usadas que foram descartadas em casa, né? Aí nasce o conceito de logística reversa. Falando sobre economia linear, é basicamente um modelo de consumo que existe no mundo, né? Percebam que é um fluxograma que tem começo, meio e fim, e é basicamente passos que a gente já conhece, né? A extração das matérias-primas do meio ambiente, a manufatura, transporte e distribuição, o consumo do produto manufaturado e o descarte, seja ele adequado ou não. Assim como eu comentei, é um fluxograma que tem começo, meio e fim, então perceba que existe uma tendência aí, né? Eu busquei representar a matéria-prima em verde e os resíduos em cinza escuro. Percebam que a tendência é justamente essa que eu busquei trazer aqui, né? A escassez da matéria-prima e o acúmulo de resíduos sólidos que são gerados em casa ou em diversos estabelecimentos comerciais que a gente tem por aí. A economia circular, por outro lado, né, em contrapartida, ela busca minimizar ou extinguir com essa tendência de acúmulo e de escassez de matéria-prima, né? Percebam também que existe convergência de várias etapas aí, como, por exemplo, a obtenção de matéria-prima, a manufatura, a distribuição e o transporte dos produtos, o uso e consumo em casa ou no comércio. Porém, o que diverge da economia circular é o elo que liga o fim ao começo, que seria a reciclagem, a remanufatura e o reparo de itens utilizados e descartados em casa no comércio. Por fim, então, onde que vai entrar a EPR nessa história toda que a gente está conversando, né? Ela vai ser o elo que vai facilitar ou garantir que esses resíduos sólidos gerados, seja no comércio, seja em casa, para agentes que sejam recicladores, remanufaturadores ou reparadores. Dessa forma, a gente consegue minimizar o impacto ambiental que ocorre no modelo econômico de consumo no mundo inteiro, né? Então, conclusivamente, né, a importância da EPR nesse sistema todo que a gente viu é conseguir fazer com que esse modelo de economia, esse modelo de consumo funcione de tal forma com que a gente consiga minimizar o impacto ambiental e consiga ter um modelo de consumo mais sustentável, conciliando um modelo de civilização que permita o desenvolvimento e também a perpetuação das espécies e do meio ambiente. Bom, falando agora sobre o mercado e aplicações do RP, sobre, né, as principais empresas de destaques do mercado em uso de plástico, né? Temos um ranking aí, mostrando as 10 empresas. E existe um dado interessante, pois, de acordo com uma notícia da Minter Foundation, 100 empresas produzem 90% de todos os resíduos plásticos de usos únicos gerados globalmente, de aproximadamente 300 produtores de polímeros que operam globalmente. Ou seja, um terço dessas empresas são responsáveis por 90% de todos os resíduos plásticos gerados. E as principais empresas, né, são aí da lista, os top 3, né, a ExxonMobil e a Dow, ambas com sede nos Estados Unidos.
e juntos com a Sinovac, com sede na China. Então, são as três conjuntos responsáveis. E outro dado interessante é que essas três empresas, em conjunto, elas correspondem a 16% da produção global de polímeros destinados a resíduos plásticos de uso único, né? E o Brasil tem um destaque do top 10 com a empresa Braskem, produtora de resinas termoplásticas. Aí. Nesse mesmo ranking, né, em uma outra tabela, né, de um outro estudo, tem um gráfico com a produção de plásticos de uso único, né, e a contribuição para os resíduos plásticos de uso único. Essa tabela está representando algumas estimativas e cálculos em milhões de toneladas. Ou seja, a ExxonMobil, que está em primeiro, né, ela tem a produção de polímeros de escopo de 11,2 milhões de toneladas, na Sinopec 11,5 milhões de toneladas, 9,3 milhões de toneladas da Dow, em contrapartida com a contribuição total de resíduos de uso único de 5,9 milhões de toneladas delas, 5,6 e 5,6 das demais. Então, dá para a gente ver que elas estão bem acima das que estão abaixo do top 3, né? Elas estão basicamente o dobro de distância da quarta empresa do ranking, né? Da Indorama Ventures. Tá. Exigências do EPR pelo mundo, né? Tem aí um ranking da União Europeia, tem a França, a Alemanha, a Bélgica, Portugal e Reino Unido. E de acordo com o artigo publicado no Merchant, no final de 2021, as exigências de programa de responsabilidade do produtor para determinados produtos com destino da União Europeia, eles entrariam em vigor a partir de janeiro de 2022. E atualmente, os comerciantes que vendem determinadas categorias de produtos na França, eles precisam cumprir exigências do programa de responsabilidade estendida, informando números de registro, também conhecido como números de identificação exclusivos para determinadas categorias de produtos. Também é necessário informar esses números para produtos com destino à França, para estar em conformidade com a política de comerciantes deles. E as categorias contempladas dessa política incluem baterias, artigos eletrônicos e equipamentos eletrônicos no geral, entre outros. Na Alemanha, os comerciantes que venderem determinadas categorias de produtos precisarão cumprir também essas exigências do programa de EPR e que eles entrarão em vigor a partir do ano que vem. A partir de começar esse dado de 2021, entrou a partir de 2022. E basicamente são dois tópicos. Eles precisam fornecer a um órgão gestor o número de registro do EPR e informações relevantes da organização de responsabilidade do produtor até julho de 2022 para poder estar vendendo, importando e exportando dentro daquele país. E isso tudo para produtos destinados à Alemanha que estão com a categoria de embalagens. E eles precisam também fornecer ao Wish um número de registro de EPR para os produtos com destino à Alemanha na categoria de equipamentos eletrônicos. Então, na Alemanha, existe essa política tanto em embalagens quanto em produtos eletrônicos, elétricos e eletrônicos. E como que você sabe que você é considerado produtor, né, de acordo com as exigências do programa? Basicamente, os produtores são a parte que dá a primeira entrada em um determinado país de um produto sujeito a essas exigências. Seja fabricando este produto internamente ou por meio de importação, né? A gente pode observar que um produtor não é diretamente equivalente a um fabricante, existe essa diferença. Para a categoria de produtos e embalagens, os comerciantes são considerados produtores se derem a primeira entrada de produtos da categoria embalagem contendo mercadorias, quando esses se acumulam como resíduos junto aos consumidores finais privados no mercado local, contém fins comerciais. Portanto, se os produtos tiverem qualquer tipo de embalagem, incluindo as secundárias para envio ao cliente final, os comerciantes são considerados produtores, né? E no caso de outras categorias de produtos aplicáveis, os comerciantes são considerados produtores se um produto que eles fabricarem estiver sujeito ao EPR no país onde vende, ou esse produto estiver sujeito a essas exigências dos países para os quais eles vendem, ou se esse produto está
está sujeito à exigência local de onde a sua loja está estabelecida. Então, tem esses 3 tópicos. Falando um pouquinho sobre a abordagem do EPR na indústria do plástico, trouxemos 2 exemplos, né? O sucesso com a garrafas e latas e o sistema de logística reversa. Os programas de devolução e de depósito de embalagens descartáveis de bebida, eles são mundialmente, né, implementados da mesma forma. Todas as empresas de bebidas, elas têm a obrigação fiduciária e administrativa de realizar esse descarte e coleta da PET, do resíduo. Portanto, eles acabam sempre voltando na economia circular da empresa. Além disso, os programas de devolução de depósito, ao contrário de outras opções de EPR para embalagem de bebidas, eles podem fornecer uma fonte consistente de resina secundária limpa para o uso em novas garrafas, o que pode diminuir significativamente a pegada de carbono de um container e fornecer aos fabricantes material de origem suficiente para atender ao conteúdo reciclado. E o sistema de logística reversa é o instrumento mais utilizado na efetivação do princípio de EPR, sendo o acordo setorial a principal ferramenta para a sua implementação no Brasil. Assim, foi avaliado com base em 8 critérios, né, chaves elaborados a partir de recomendações de entidades internacionais. Segundo a análise e aderência do acordo, esses critérios chaves, né, utilizando-se a escala Likert, né, com complemento de informações de entrevistas sendo estruturadas com atores participantes da elaboração e implementação desse acordo. Como resultado, verificou-se que o acordo não adere adequadamente aos critérios chaves definidos, sendo as principais lacunas referentes à ausência de definição sobre a atuação dos municípios, incluindo a possibilidade da sua remuneração, bem como o desafio do próprio sistema, advindo da falta de estabelecimento de uma entidade gestora. Ou seja, ainda tem muito trabalho a ser feito na abordagem da EPR na indústria do plástico, quanto nos outros meios de produtos, que fica principalmente responsabilizado pela falta de uma entidade gestora de aplicar e regulamentar essas empresas, esses produtores do plástico. Então, a gente sabe que o sistema de garrafas e latas é um sucesso, né, para a reciclagem, para reutilizar, né, esses materiais, e como que ela funciona. Bom, meu nome é Henry e continuando com a apresentação, eu vou falar sobre os resultados aplicados da responsabilidade estendida do produtor. Assim, no século XIX foi obtido, graças a uma coleta de dados, umas estatísticas em relação aos resíduos de plásticos na Europa, sendo que aproximadamente 64% dos resíduos eram destinados a aterros, 18% para incineração e apenas 18% iam para reciclagem. Tendo um cenário onde houve um aumento na dificuldade de implantação de novos locais para a eliminação de resíduos, fez com que se gerara mudanças mais restritivas em relação às regulamentações sobre aterros e incinerações. Nesse sentido, o custo da gestão de resíduos aumentou. Diante esse cenário e ao aumento do desperdício, muitos governos revisaram as suas políticas ambientais e perceberam a necessidade de aplicar novos instrumentos para resolver tais problemas, principalmente a de transferir a responsabilidade pela fase pós-consumo de produtos e materiais plásticos para os produtores, desenvolvendo-se o conceito assim da responsabilidade estendida do produtor para 2 diretrizes principalmente. A primeira é de transferir a responsabilidade física ou financeira total ou parcialmente, da gestão de resíduos das autoridades governamentais, locais e do contribuinte geral para o produtor. A segunda é que haja incentivos aos produtores para que incorporem considerações ambientais já na fase de concepção de seus produtos, que é o chamado ecodesign. No presente trabalho apresentaremos exemplificações em relação aos resultados aplicados da responsabilidade estendida do produto.
Começando pelo estudo da autoria do consultor legislativo do Senado, Joaquim Maia Neto, em relação ao crescente aumento da poluição do meio ambiente pelo plástico, que tiveram como conclusão a necessidade de uma legislação nacional sobre o tema. O estudo aborda as iniciativas legislativas sobre o tema do âmbito da União, as dificuldades políticas, técnicas e operacionais ao frente do desafio de redução do consumo e da produção plástica. Considerando que o plástico tem uma grande permanência no ambiente, sua produção em massa, a partir da década, comentando um pouco da história, a partir da década de 1940, levou uma quantidade imensa desse material na natureza, visto que o produto não se degrada, o que facilita o acúmulo de resíduos sólidos e o crescente aumento do lixo marinho, com graves consequências para a fauna e flora também. De acordo com o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, já contém plásticos entre 60% a 90% de areia que se acumula nas linhas costeiras, a superfície e o fundo do mar. Tendo esse fato real, a União Europeia aprovou recentemente a Diretiva 2019-904, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plásticos no meio ambiente, além de que a China anunciou plano para banir plásticos descartáveis até 2025. Portanto, visto essas situações e circunstâncias, 43 países optaram por incluir elementos e características de responsabilidade estendida do produtor para sacolas plásticas. 63 países já têm leis de responsabilidade estendida do fabricante para os plásticos de uso único, incluindo reembolso de depósitos. Sistema que combina um imposto sobre o consumo do produto com um desconto quando o produto ou sua embalagem é devolvida para a reciclagem. No segundo caso, temos uma notícia sobre a Lei da Responsabilidade do Produtor de Poluição Plástica que será votada na Califórnia, onde numa situação bastante favorável e com muitos anelos de ser concretados esse projeto, a Califórnia está perto de aprovar uma lei que exige que grandes marcas reduzam a quantidade de plástico de suas embalagens para além da reciclagem, incluindo embalagens reutilizáveis e refis. Assim, temos como premissa que o custo do gerenciamento de resíduos disparou por causa da quantidade de plástico que está sendo empurrada para a economia. Muitas vezes, embalagens utilizadas por alguns minutos duram centenas de anos e vão parar no meio ambiente. Um cenário que demanda ações realmente urgentes. Nesse sentido, o projeto de lei de Califórnia vai um passo além, dizendo que os produtores também terão que reduzir a quantidade de embalagens plásticas em 25% na próxima década. Inclusive, até 10% das embalagens terão que ser eliminadas sem serem substituídos por um material diferente, obrigando as empresas a adotarem novos modelos como embalagens reutilizáveis. Além de que as marcas paguem para ajudar a reciclar as embalagens que criam. Esse processo é caro, demorado, intensivo em energia e imperfeito mesmo nas melhores circunstâncias, mas com um grande avanço para atingir a meta da redução de poluição plástica no ecossistema. Segundo Anja Brandt, analista de políticas de plástico dos Estados Unidos nas organizações sem fins lucrativos Ocean Conservancy, comenta que seria a legislação do plástico mais forte que ele já viu nos Estados Unidos. Finalmente, temos as conclusões, onde se tem o posicionamento bastante satisfatório a nível global, como é no caso do aumento dos países em adotar as leis que partem da ferramenta da responsabilidade estendida do produtor, além de que ajuda a reduzir os impactos ambientais que geram os plásticos.
assim como a promover os objetivos ambientais compartilhados pelos governos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Por outra parte, os catadores em todo o mundo, representando e falando por milhões de pessoas em organizações e em diferentes níveis, em muitas cidades, países e continentes, declaram que a iniciativa global para estabelecer a responsabilidade estendida do produtor deve ser moral, social, ambiental, econômica e tecnicamente obrigada a reconhecer as contribuições históricas e atuais para a gestão e reciclagem dos resíduos plásticos. Nesse sentido, desde o início da Revolução Industrial, os catadores de lixo comercial têm sido indispensáveis para que suas cidades e as cadeias de valor de reciclagem incluam taxas de reciclagem e limpeza urbana enquanto permanecem invisíveis para a sociedade. Temos aqui nossas referências e esse foi nosso projeto. Muito obrigado.